pessoal, bem-vindos à festa dos 100 episódios do Azores Metal Podcast. Obrigado. Só participei para ir nas 4 finais, mas... Chegamos à linha, à meta, mas não é meta, é um ponto... É um pit stop. É um pit stop. Muitos disseram que não conseguiríamos, mas cá estamos. Aí estamos, vou provar. Sigam os vossos sonhos. Esses duas pessoas que disseram isso. Essas duas pessoas irão ao Valhalla do metal. Exato. É isso, pessoal. O vosso podcast Heavy Metal completou 100 episódios. Ela 100. Temos hoje casa cheia. Comigo, com o Mike e com o Nuno. É isto. E temos isto. Temos Duncake. Temos... o que é que trouxeram mais? Santal. Uma cervejola. Uma roça branca. Mas pode levar para a escola cervejas, vavas. Roça branca. Não, mas aqui podes fazer cerveja. Não foi fácil chegar a esta marca. Muitas entrevistas, algumas mudanças no podcast. Algumas mesmo a nível pessoal. Pessoas aqui, uns tiveram bebés. Outros participaram em bandas, criaram novas bandas, outros correram, outros caíram de sítios. Exato. Pessoal, muros. É o que é a vida a passar e o AMP a andar. Exatamente. Como é que vocês se sentem? Vai ser a nova sigla do AMP é a vida a passar e o AMP a andar. Epá! Sim, acho que é um beijo a Johnny Walker. Improvisaste isso agora? É isso. William Lawsons. Uau! Keep walking. Great Scotch. Uma coisa, como é que vocês se sentem? Mais velhos, mais sábios? Muito sábios. Eu sinto-me tão mais sábio. Olha, eu vou-te dar já aqui um exemplo. Já que estávamos a falar de whiskies, eu sinto-me tão mais sábio que falaram no William Lawsons. Eu lembrei-me que a gente podia fazer um anúncio do AMP inspirado naquele anúncio do William Lawsons antigo que os... em cima do cavalo com os quilts. Exatamente. Sem os quilts, neste caso. O que seria uma imagem... mesmo sem os quilts. Iam-se embora sem quilts. Ia ser do metal. Tu queres acabar com o pouco público feminino que nós temos? Não, de costas... Só a parte está em cima do cavalo, sem nenhuma proteção, é que pá, não sei, mas vamos nessa. Metal Commando. Temos o AMP tem seguro para acidentes laborais. Não tem, mas... uma selva bem acauchoada em cima do cavalo, acho que é... Ora bem, exato. Um bocado de esponja para um gajo... para amortecer as quedas. Espera lá, então, antes de mais, desde o último episódio até agora, desde 99 ao 100.1, porque a gente já tentou gravar um 100 pelo caminho, isto é outra história, não sei se querem contar. Quer dizer, já houve Covid, já houve malhos de muro abaixo. Já tivemos que eu desfazer um bocadinho da frota AMP, porque a vida é assim, a frota AMP. Nós tínhamos muitos veículos. O carocha do AMP, o carocha Metal, que infelizmente foi para outras paragens. Mas o Metal Beetle, exatamente, o Metal Beetle. Metal Beetle. Agora está mais perto do Mario Lino. Mas a frota mandámos para o continua Japão. a crescer. Para o Japão. Big in Japan. Agora é lá. Big in Japan. Big in Japan. Obrigado a todos os que nos apoiam, que nos ouvem. Pessoal aí do Universo AMP, o AMPfest, claro. E sem vocês não tínhamos feito 100 episódios. Mas continuamos com a Satam a alta velocidade. Não, a frota AMP está sempre a crescer. Tá. Assim. Arranjamos até um carro maior para poder pôr mais malta. Para levar os amplificadores e as baterias. É isso. Tenho que vos perguntar aqui deste lado. O que é que vocês veem nos próximos 100 episódios do AMP? É uma pergunta difícil, vá. Um buraco negro. Eu sou um gajo que foi mal a longe. Um gajo que foi mal a longe toda a partida. Eu vejo alguns buracos negros, mas isso eu e o Zé, e tu também já estás a perceber que a gente quando entra exploradores natos.
Mas eu vejo mais 100, pelo menos. Não vejo, Zé? Sim, eu vejo viagens ao inframundo do metal. Exato. Tenho ali... Nós já temos... Vamos filosofar cada vez mais. Acho que... Filósofos. Filosofia metal. Vejo que há umas entrevistas, não é? Em breve. Vamos ter bastante entrevistas. Vamos continuar nos nossos... o nosso Roda-Amp prevejo que vai acabar por sair em jogo de tabuleiro. Prevejo. Espero que sim. O jogo de tabuleiro é só uma caneca e... É só uma caneca. E papelinhos. E um bocadinho de whisky para dentro. Um bocadinho de whisky. Se aquilo estiver fácil de ler, ponham um whisky. No outro dia encontrei um papelinho aí, alguns. E tenho 4. Tenho que ver o 4 também. Tenho que ver o quadro, exatamente. O protótipo Zé. de IKEA de criança. O professor Zé. Number of the Beast 3. Alguém deu ao Number of the Beast a pontuação de 12. Não vou dizer quem. Mas quem foi? Fui eu? Não pode ser. Nuno Melo. Pumba! 12. É enorme. 12. Mas eu dei 3, o Mike deu 7. A minha defesa é isto. Já tinha dado para cima Fears of the Dark e ainda vou meter aqui. Ancient Mariner. O que a gente diz sempre, aquilo só valeu para aquele episódio. Se a gente fizesse um hoje, era diferente. Eu gostei mais nos Halloween, nas Roda-Amp Halloween. Qual delas? Do Andy Darius, do Michael Kiske, que tinha músicas do Chameleon. Tinha músicas do Chameleon. Do Chameleon por cima dos outros todos, mas não interessa. Pronto. Isso foi um momento mau. Um mau dia toda a gente pode ter. Toda a gente tem mau. Toda a gente tem maus dias. Mas consegue-se tirar 2 ou 3 músicas boas daquela. O que vocês acham? Vou salvar o Nuno. Vamos à nossa secção. Era o que eu ia dizer. Notícias. Era o que eu ia dizer. Até porque há novidades para dar. Vamos a isso. Notícias. Falta o coisa. O nosso... Agora? O separador das notícias. Agora. Isso aqui era, exato. Açores Metal Olha. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Não sei, só uma pergunta. O gajo que criou este riff. O gajo que criou este riff das notícias. Sim, senhor. Pois ia dizer, foste tu, Zé. Foste tu. Sim, senhor. Isto é impressionante. Foi um momento de inspiração. Sim, senhor. Enorme. Coisa... Eu pensava... Sim, pensava que era uma coisa de alguém. Quando eu regravei, pensava que era de outra... Eras tu. Sim, senhor. Olha a consideração. A consideração que ele tem. Eu achava que era de uma banda top. Assim, afinal é do Zé, que é melhor ainda. Que é ainda melhor. Não há mais nada a dizer. É o que eles dizem. Safaste bem desta. Está feito. Fiz uma escapada de crocodilo. Quem é que dá a primeira notícia? Sou eu? Claro. Óbvio. O Zé dá a música, o Mike dá a música de entrada, o Zé dá a música das notícias e tem que dar alguma coisa, não é? Esta voz do âmbito. Esta voz de rádio, esta voz. Ei, eu dei o Sidónio. Então, pessoal, como está? O grande Sidónio, já não via falar nele há um bocado de tempo. Dos loucos anos 60s, em que os Beatles reinavam. Sidónio Pais. Havia Sidónio Pais também, era bem. Havia Sidónio Pais, mas acho que não era o locutor de rádio. Notícias. A minha notícia é muito rápida. Esta minha primeira notícia é só para dizer que fãs de bebidas de bandas que já tenham a Trooper do Iron Maiden, ajuda-nos os Metoca tem whisky, não é? Tem whisky, tem café. Carcame tem café. O Megadeth tem vinho. Ok. Claro. E agora? E gin, pessoal. Só falta gin tónico. Exatamente, gin. A sério? Como é que sabias? Sim. Adivinhei. A química entre a gente os três é impressionante. Eu li nos teus olhos, Nuno. Eu li nos teus olhos. O que dizem os teus olhos? Os meus olhos dizem... Os meus olhos dizem... falam num gin. Também dizem dormir, exatamente.
Quem olha para eles vê bem que eu tive a semana toda a acordar às 5 da manhã, mas isso é outra coisa. O que é que vos diz um gin que é feito com abóbora? Os nossos Halloween estão aí na praça com gin. Pumpkin Spice Gin. Mas que cena! Nice. Mas que cena! Epá, aí tem um rótulo fixe, cor de laranja e pronto, epá, eu tenho um mosquito a atacar. Mas É um mosquito metal. é um mosquito metal, é um... Metal mosquito. Sabes como é que o mosquito metal ataca? que... Assim. Wastes eye. Pica com dois. É isso, pessoal. Para quem gosta de fazer assim coleção assim, de bebidas de bandas, tem aqui mais uma. O Gin Halloween Pumpkin Spice Gin. Epá, eu gostava de experimentar. Deve ser fixe. Se for bom com as da banda... Bom, Zé, vocês têm os da Trooper e tal, já experimentaram isso? As cervejas também? E que tal? Já. É bem, uma cerveja igual às outras. Só que é da Trooper. Só que é da... vou dizer aqui que são 4.7 de coisa. E... Isto é para ir logo para o exército. Não, a nossa Superbowl também é 4.7. Aliás, se não, acho que é... Por acaso, deixa eu ver. Por acaso. Não é 4.8. Pois é 4.8, pois é esta que eu estou a ver e esta é fraquinha. Estava fora destes. Estas escalas não é uma coisa que me assistem. Mas olha, o que é engraçado é que a garrafa é gira e não sei o quê. Mas não é nada especial, não é assim uma cerveja fixe, nem uma coisa artesanal, nem uma coisa fixe. Eles fazem aquilo, fazem para vender a imagem, não é? Mas é, para quem é fã, é sempre engraçado. Compra jola, pronto, está bem. Então, Gin Pumpkin, e tu o que é que tens para dizer, Zé? Olha, tem aqui umas sugestões. Sugestões aqui. aqui para os nossos amigos, que é, para já, os nossos amigos Blame Zeus vão anunciar aqui duas datas. Blame Zeus. Podia ser, não é? Os Blame Zeus anunciaram aqui duas datas que vão dar aqui 2 concertos no continente. Dia 4 e dia 11 de novembro. Um no Porto, no Art Club, e outro em Lisboa, no RCA Club. Portanto, pessoal, vão lá. Ei, e agora que falas nisso, os Secret Chord, não sei se vais falar neles. Os Secret Chord estão a fazer uma digressão para a Europa. Pela Europa? Aí está. Eu ia falar noutros amigos que também já tiveram aqui, que é o Seven Storm. Os Seven Storm também vão participar aqui no Bairrada Metal Fest. Bairrada Metal Fest, que obviamente o catering é só leitão. A gente sabe isso, não é? Traz os papos secos. Eu aprovava logo. Bora fazer sandochas. Não, mas é isso. Tem estas duas sugestões. Outras sugestões, John Wayne, gostava de deixar aqui para os nossos amigos, vejam a entrevista do Kirk Hammett com o Rick Beato. Muito engraçado. Ainda não vi. Muito fixe. É engraçado ver. É daquelas entrevistas que se vê mesmo o Kirk a abrir isto. E ele fala lá muito da guitarra Greenie. Muito fixe, essa parte. E vejam também, bom, não é tanto metal, mas vejam a entrevista um icon da Gibson, que é do Noel Gallagher. Também muito interessante. É interessante ouvir estas entrevistas desta malta. E está as minhas sugestões. Finalmente eu gostava de fechar esta secção. Deixa-me só, Mike, já que eu falei, para acabar, os Secret Chord, e acho que eles merecem que a gente... Sim, espetaculares. Eles vão estar a apoiar os Semblant, e eles vão de 5 de outubro a 29 de outubro, praticamente todos os dias, sempre havia dar-lhe a correr. Espetacular. Vão desde a Alemanha, República Checa, França, Dinamarca e Países Baixos. É maravilhoso, eles valem mesmo a pena, são espetaculares. Eu tenho seguido a Quelita, que é a vocalista. Não sei como é que ela se chama, mas ela Quelita. Raquel. Canta tão bem. E depois a música deles também. Sim, eu sei. Depois é uma banda espetacular.
É uma banda espetacular. Muito pá. fixe. É espetacular. Já mesmo. devia estar e espero que esteja em breve noutros patamares. Sim. Eles são grandes músicos e a Raquel canta para caraças, a verdade. Mesmo. São muito bons. Sem o Olari, Lolé, Lolé, aí já estavam noutro. Exatamente. Mas como não é isso? Yeah. um pouco de Zé Cabra. Exato. Uma cover de Zé Cabra. Pá, queria fechar esta secção das notícias com uma coisa muito importante, que é dia 11, é uma data. Há que lembrar que dia 11 de setembro sai Azores e Metal, volume 3, a compilação Boa. do metal açoriano. Portanto, ali vai ter a nata do presente do metal açoriano, a nata, estou espremida, num CD espetacular. Também tem camisas e outros merchandising que vocês podem se informar no Facebook do Museu do Heavy Metal Açoriano. Mas está quase. Portanto, Então, daqui a a gente 2... também patrocina e a gente também consegue falar com o... Exato. Daqui a uns dias está a sair esse CD. Só para dizer que nessa nata está o Mike. O Mike está dentro dessa nata, está ali dentro. Pronto, a pessoa espreme e o gajo está lá. Pronto. Claramente. A pessoa com a nata e sai o Mike. Eles nem queriam que eu participasse e eu consegui estar lá. Não, estou a brincar. Temos duas natas de cerenses, não é? Temos duas natas de CDs. Deve ter os Damage Device, que eu lembro Vai ser tem o Mike. de estar com o Sérgio. Sim, estive com o Sérgio na casa dele a fazer uma maquete para levar depois para o estúdio e que depois logo Por gravou muito bem. estranho. Estive no Sérgio Fizemos a fazer uma... Mas pronto, depois já... fazer uma maquete, uma demo. Se Ai, te muito falha mal nessa pensado. altura, estávamos bem Mal pensado. Não, pá, sim, tivemos a trabalhar naquilo e foi fixe, pá, foi fixe. Grande abraço para o Sérgio. O Sérgio Grande abraço para o Sérgio. Olha, é um gajo dos que nossos grandes seguidores. é um doido. É um doido que tem as cenas claras, que eu adoro. Tu trabalhas com ele sabe exatamente aquilo que quer. Pá, não interessa se estás de acordo ou não, isso não interessa. Ele tem as coisas claras como quer e tem uma visão da sua própria música e da sua marca, da marca Damage Device. E portanto é um gajo altamente. Eu já o conhecia há muito tempo, né? Ele foi manager dos Night Shift, dos Metallica, peço desculpa. Mas pronto, ele tem ali é fixe, e foi fixe trabalhar com ele. Portanto, espero que a malta goste deste CD. Acho que vai estar muito bom. Pelos previews que eu ouvi das músicas das outras bandas, temos Morbid Death aí também à mistura. Ou seja, E o mestre é muito porraço. Gostei muito da t-shirt, com a lua e o cachalote. o cachalote, espetacular. E a lua e Tanta lua e o vento. Mas eu queria dizer... El toro e a luna. Hijo de la luna. Portanto, aquela imagem da capa é espetacular. Realmente é fixe. Marilyn, como sempre, a bombar, a organizar tudo muito bem, a juntar gente que não se costuma juntar, não é? Que não tem essa capacidade. Isso as coisas E vamos falar com eles todos aqui no AMP. E vamos falar com eles. Vou já mandar aqui uma promessa para estes 6 próximos episódios. Todos os que tiverem neste álbum vão estar aqui no AMP. Isto está lançada. Bem, são 100 episódios, não vão de calhar todos. Há de dar. Não é tanta gente. Sei que há um bocadinho menos de pessoas a participarem, mas também depois, se calhar, a qualidade sonora é mais alta. Vamos ver. Que eu vi é espetacular. Portanto, eu no outro dia estava a falar com o Marilyn sobre isso. Eu não sei se foi com o Marilyn, já não sei. Eu era fã dos Morbid Death, fã dos Morbid Death quando era puto, né? Foi a primeira banda assim de metal mais conhecida que andava a tocar para aí, deu concertos aqui e tal. E fui vê-los e para mim era uma coisa espetacular. Quando eu tinha para aí, não sei, 12 anos ou 13. E agora estou na compilação com eles, é fixe. É engraçado. Essa parte é porreira. Espetacular. Yeah. Vamos ver. Vá. Então, tema para hoje, amigos. Como é que é? Tema para hoje. Tema livre. Vocês Tema falam livre. Vamos falar sobre cervejas. Não, também não precisa ser tão livre. Não precisa. Não, olha, eu por acaso tinha aqui uma que era para dar aqui o mote, não era? É isso mesmo, vamos a isso. Chuta. Para dar aqui o mote. Espera aí, deixa-me só encontrar isto aqui porque eu entretanto... Meanwhile, o mote desapareceu em combate. Vocês... Desapareceu em combate. Olha, vocês estão preparados para ouvir a mãos do bom e do melhor? Vamos a isso. Claro. Não sei. O D.O. Dirk Schneider. Tem que ser assim com essa intuação. Dirk Schneider. O lendário ex-vocalista do Jacept e agora
faz a carreira a solo, tem uma opinião engraçada que a gente podia começar por discuti-la. Ele diz que estas bandas novas que estão a aparecer, tudo o que é metal novo, precisa de ter um conceito por trás de si, de maneira a poderem aparecer. Ou seja, no sentido que já não se cria nada de novo, já não vem nada de novo, tens que ter sempre uma influência ou copiar alguma coisa do que já foi feito para conseguires aparecer. E pronto, vocês agora discutam entre si. Não, era interessante. Posso começar aqui? Vou lançar uma palavra, ghost, não é? Pronto, tem um conceito. Bem, eu estou a falar de conceito, não é? Não de uma influência, senão de um conceito, ou Slipknot, também o conceito dos palhaços, não é? Daquelas máscaras, daquele ambiente. Porquê é que ele chamou a atenção? Isso pode ser verdade. Isso pode ser verdade o que ele está a dizer, não sei. O que é que vocês acham? Epá, é assim, eu acho que dificilmente há muitas coisas para inventar agora. Tipo, tu vais sempre copiar algumas coisas, não é? É impossível não copiar estilos ou maneiras de tocar ou maneiras de cantar. Uma banda como os Ghost, para mim, é uma banda nova, inovadora, na maneira como cantam e na maneira como preparam o seu público, como se preparam a eles. Para mim, isso já é ser original. Agora, se há muitas mais bandas originais, se calhar não há assim tantas. Não há, a gente se calhar até conta bandas novas, tipo os Sabaton, não são novos, não é? Mas foi uma banda que foi criada com um objetivo, era fazer músicas com o tema da guerra. Pronto, pegaram naquele conceito e foram por aí fora. E criaram a sua legião de fãs. Ou seja, é tudo... Eu por acaso eu concordo e não concordo. Concordo e não concordo. Eu dou o exemplo dos Sabaton e dos Powerwolf. Olha, por acaso, agora aqui à parte, os Powerwolf foram a primeira banda a usar a realidade aumentada num concerto, banda de metal. Mas em que sentido é que eles usaram isso? Era que o concerto está no YouTube. É, exatamente. O concerto está no YouTube. Se pesquisarem o concerto dos Powerwolf no Festival Summer Breeze, está lá. Eles basicamente eles têm aquele símbolo deles que é um lobo. Ok. E aquilo saiu tipo do palco. Está fixe. Ficou porreiro, ficou muito fixe. Eu tenho visto umas cenas dessas que é mesmo real, tipo, parece mesmo que a imagem está aí para cima disso. No concerto deve ser muito louco. Holograma, acho eu, que a gente chamava holograma, se calhar hoje em dia já não se chama muitíssimo. Mas é por aí, está muito fixe. Voltando a isso, eu acho que também está um bocadinho por trás disso a história do hoje em dia já não é fácil acho que antigamente era mais fácil tu conseguis entrar numa editora com uma banda tua, se tivesses mesmo valor, e hoje em dia as editoras querem muito ir buscar o que já vende em vez de tentar de apostarem. Pá, eu acho que hoje em dia era muito difícil apostar em bandas que apareceram nos anos 70, 80. Sim. Depois editoras hoje em dia, porque as editoras hoje em dia preocupam-se mais em fazer dinheiro do que propriamente apostar numa coisa nova. Então, só se aparecer assim alguém que chame mesmo a atenção e eles digam, vejam que vem dinheiro ali. Senão eu acho que é muito por aí a história de ter que ter um conceito por trás, que é no sentido de tu tens que ter alguma coisa que dê a entender à editora que venda, porque senão eles nem sequer vão apostar em ti. Sim, eu estou de acordo, mas sim, desde isto. O que eu acho mas é difícil tu manteres um conceito do início ao fim e teres sucesso. É mais difícil se fores mais maleável, tipo, se fores ao sabor da corrente, tipo, agora já era isto, agora és aquilo, agora pronto. Tens os Iron Maiden que conseguiram aguentar não sei quantos anos sempre. Não, eu estou a falar dos Sabaton mesmo. Ter este conceito e crescer sempre naquele conceito sem nunca se desviarem, não é nada fácil. Não é nada. Não. E os Powerwolf o mesmo. Eles estão sempre naquela do... Os Powerwolf para mim era o Will Divo do metal.
aquelas vozes, matava. Mas bastante. São concertos muito fixe. Agora eu gosto muito. Eu estava a pensar nisso que vocês estavam a dizer. Eu estou a pensar um bocadinho desde a minha perspectiva, né? Como músico. Portanto, isto é um bocadinho o conceito americano, não é? Tu tens que ter uma história, tens que contar uma história, não é? As pessoas têm que se identificar imediatamente com alguma coisa, porque senão desaparece. Aquilo desaparece da cabeça das pessoas, porque há tanta informação aí a rolar na internet que se tu não souberes exatamente, se a história não te aprisionar, tu perdes aquela banda e vais buscar outra e depois te esqueces. Portanto, se for só uns gajos a tocar bem, há muitos gajos a tocarem bem. Se for uns gajos a tocarem bem, que vão vestidos de papa, têm os fantasmas e como os Ghost, não é? Que têm uma história atrás e tal, se calhar aquilo chama-te mais atenção e ficas preso. Os Slipknot fizeram isso. Quer dizer, qual é a diferença entre o Slipknot e os Sepultura pós-Max Cavalera? Não é muita diferença na música, mas sim é muito diferente a imagem, os concertos depois que eles criaram, aquela história. E aquilo chegou a público porque o público lembrava-se, eram os gajos com as máscaras. Depois dos gajos com máscaras vais ouvir a música e dizes, não, pera, estes gajos são bons. Porque os bons são todos, não é? Dizem, não, afinal são bons. E depois continuas. Mas se não tiveres uma história... É um conceito muito americano. Tu vais ao The Voice, ao Fator X e tudo, não é? Toda a gente quer saber qual é a tua história. Eles querem uma história atrás das pessoas. Esta semana saiu uma notícia do... Vocês conhecem os Steel Panther? Sim. Pronto. Os Steel Panther participaram no America's Got Talent. Foram eliminados. É claro. E eles são, para quem não sabe, eles são uma banda que faz um bocadinho paródia às bandas de air metal dos anos 80. Tem umas letras um bocado ofensivas até para os padrões de hoje em dia. Deve haver muita gente que fica ofendida. Mas eles têm qualidade, eles são grandes músicos e são uma banda que já fez Vacan, já correu o mundo. E depois vai um programa de televisão. São programas feitos para uma coisa específica, encontrar aquele formato específico, não é? Claro, não é qualquer um. Assim, sim. Que é a tal coisa. Por exemplo, estávamos a falar deste Dirk Schneider. Vozes como eu hoje em dia já não aparecem. A gente se for ver ali para trás. Vozes como eu, na altura os Motley Crue, que agora não me lembro o nome, vozes assim mais diferentes. Tu tinhas o gajo do Steelheart, que o gajo tinha uma voz agudíssima, que o gajo conseguia chegar a notas lá para cima. Era tudo pessoal que hoje em dia tem que ser, tu tens que ser, as mulheres têm que ser todas divas, têm que ser todas tipo Adele. E os homens também têm que ser parecidos, tem que ser, ou é aquele gajo. Se vocês ligarem a rádio, é quase todo o dia, ou é aquele gajo que eu chamo o cantautor, que é aquele gajo tipo Ed Sheeran, que toca com a guitarrinha e faz uma bobada ou duas. Eu acho que a música está menos diversificada. Não, pode sim, porque eu acho que considera-se um produto imediatamente, não é? Tem que ser, é um produto a vender. E portanto a história ajuda. Ter um conceito atrás ou alguma imagem de marca, digamos, que identifica-te imediatamente e claramente no meio de um mar de informação, de outras bandas, e portanto consegue distinguir rapidamente, e portanto para um consumidor isso é fácil. Agora, se isso é bom para o músico, não sei. Eu falo por mim, eu não tenho nenhuma história atrás, eu sou um gajo que toca, não é? E eu encontro-me completamente diluído no mar de músicos, não é? Não tenho nenhuma história, a minha história sou eu que sempre toquei guitarra e escrevi música, não há outra história. E não sei fazer outra coisa, isso é o que é melhor sei fazer. E, portanto, não há uma história atrás disso. Não como não havia uma história atrás dos Metallica. Havia uma história atrás dos Megadeth, por exemplo, que é o gajo ter saído dos Metallica. E ele usou isso a vida toda para catapultar a própria carreira da banda. E essa história criou uma legião de fãs, não é? Até as pessoas que já não gostaram de Metallica, portanto, foram ter com os Megadeth, esta coisa, porque era o gajo que saía. Pronto, mas os Metallica não têm nenhuma história. Nos dias de hoje, eu acho que os Metallica iam ter muito mais dificuldade em sair e serem apoiados isso. Na altura. Claramente, os Scorpions, qual é a história dos Scorpions? São os gajos que tocam fixe, e fazem grandes coisas. Mas eu estava a dizer no início, já foi quase, não quero dizer que já foi tudo inventado, mas muita coisa já foi inventada. Coisas novas a serem inventadas. Até o outro dia, aqui há uns meses estavam a discutir o Ed Sheeran, acho que foi o Ed Sheeran, que era a progressão de acordes. Que ele tinha feito uma progressão de acordes e era igualzinha à daquele do
o Stand By Me, já não me lembro o nome dele. Sim, Mas não. pronto. E então, Todos eles, eu tinha posto no tribunal pela progressão de acordes. Imagina a quantidade de músicas que têm a mesma progressão de acordes, ou seja, já foi inventado. No pop são todas os acordes, são as mesmas 3 ou 4. Já não sei em que altura da nossa história da humanidade em que se inventaram os acordes, né? em que se disse a guitarra é afinada desta forma, porque antes era afinada de outra forma. Ou seja, a nossa evolução vai ser, daqui a 100 anos, alguém diz, agora a afinação do mundo já não vai ser o A, não, já não vai ser o A menor, já não vai ser não sei o quê, vai ser outra, pronto. Aí muda tudo. Só quando isso acontecer é que muda tudo, porque senão é sempre a mesma coisa. Vais ter sempre os mesmos acordes. Eu acho que o problema da humanidade no caso da música, eu acho que estamos muito. Eu vou comparar os telemóveis. A partir do momento que saiu, a gente tinha, principalmente a Nokia, lançava quase todos os anos um modelo diferente, com um design diferente, com uma coisa diferente. A partir do momento que saiu o iPhone, os telemóveis passaram a ser todos retangulares, sem teclas, e a partir daí não houve. Agora está a começar a aparecer os dobráveis, mas e se calhar a música está um bocadinho assim, no sentido que isto está muito mal comparado, mas havia. Isto começou com cítaras e o caraças e acabou evoluiu para guitarras, e depois houve alguém que pegou na guitarra acústica e lembrou-se que estava com um amplificador e não sei o quê, funcionava de outra maneira, e é isso que eu acho que não há ninguém que apareça agora que diga, pá, mas espera aí, se eu pegasse nesta guitarra ele virasse o cabo ao contrário. Eu aí discrepo. Eu acho que nunca vai entrar no mainstream, acho eu, porque eu acho que há guitarristas agora a fazer coisas muito interessantes e completamente fora do que é até mesmo a própria técnica da guitarra. Ou seja, houve uma coisa que o Malmsteen disse uma vez, isso já há aí 20 anos, que foi muito interessante, que era, ele gostava muito do violino, não era? Ele gosta muito do violino e ele queria que a guitarra dele soasse como um violino. E ele disse que uma das limitações do instrumento do violino é que a técnica já foi inventada, não há outra técnica para tocar violino. Mas a guitarra elétrica tem muitas técnicas e depois tem uma coisa adicional que é a eletrónica. Com o violino podes pôr, mas não é parte do violino tradicionalmente. E no dia de hoje há guitarristas a fazer música eletrónica com a guitarra, que já é uma coisa muito interessante, com muita técnica. Eu vi o outro dia um do Abassi. Sim, que era uma coisa. É um deles. Mas vocês não acham que como é que eu vou dizer isto? O querer perfeccionar demasiado a técnica criou pessoal que cada vez mais olhas e dizes, este gajo é um espetáculo porque olha como ele toca, olha com a velocidade, a destreza, tudo, mas não aparece um gajo que cria uma música crua de se calhar, epá, por exemplo, o exemplo que toda a gente dá, parece Nuno Betancourt. Sim, mas, por exemplo, o exemplo que toda a gente dá, o Lars Ulrich não é dos melhores bateristas do mundo, mas ele criou um som específico que pôs toda a gente a ouvir, ou seja, o que quer dizer que outro pôs toda a gente a não ouvir também, mas isso já foi mais mas por exemplo, tu consegues pôr mais pessoas a ouvir a bateria do Lars do que consegues do Portnoy, por exemplo. E o Portnoy é 1000 vezes melhor baterista em termos de técnica, de tudo. Sim, quer dizer, sim. Estou a dizer nesse sentido. Vocês estão a perceber? Sim, estamos a falar também do público, não é? Isto é como dizer que os nossos pais vão ouvir a mesma coisa que nós. Sim. Quer dizer, há sempre grupos. Eu acho que aí interessa, por exemplo, eu pelo menos quando vejo o metal que tem muitos ramos, muitas ramas, eu acho que, por exemplo, um metal progressivo é muito diferente deste metal assim mais clássico, não é? Ou, por exemplo, o air metal. Provavelmente uma pessoa do air metal não vai ser muito fã do rock progressivo, ou do math metal, ou de um grindcore, ou destas coisas. Mas é um público diferente. O que interessa é conquistar o máximo de pessoas dentro de cada público, não é? Digamos, se tu és um gajo do progressivo, por exemplo, os Dream Theater estão no top do progressivo porque são os que conquistam mais público e conseguem viver bastante bem daquilo. Se calhar o Tosin Abasi é um dos gajos que ele se calhar não vai vender muita música,
Ele tem muito dinheiro, pelo que parece, porque anda de Ferraris. Mas não é tanta questão, não é essa. Eu acho que ele já é rico, portanto não se preocupa muito com isso. Mas os Animals as Leaders, que é a banda dele, eu acho que são importantes porque abrem uma fronteira. Ou seja, a fronteira técnica deles é tão boa e o que eles fazem é tão fora da caixa e é quase tudo progressivo, é menos melódico, é mais progressivo. Estão a fazer mais ritmo com a guitarra do que melodias e harmonias. Tudo aquilo é tão fora da caixa que abre a possibilidade de se criar uma música nova a partir daí. Talvez a música nova que se cria a partir daí a 5, 10 anos seja mais melódica, seja mais interessante e consiga chegar a um público mais variado, ou seja, menos abstrato, porque a música dele é muito abstrata. Mas que vai ser um abre-portas, não é? Que vai ali... Exato, pode ser isso. E eu acho que também aconteceu com os Dream Theater, né? Começaram com música melódica e eles começaram a complicar e para mim perderam-me, porque houve uma altura que eu dizia, eu já não percebo o que é que eles estão a tocar. É tão abstrato que isto já, para mim, já não tem sentido. Era um bocadinho isso que eu queria... Sim. Mas eu acho que há muita gente a fazer música nova. O Chikamo, que é um japonês que agora vem à Europa, que toca guitarra com as duas mãos, com tapping as duas mãos. É maravilha. E, por exemplo, a minha mãe ouve esse gajo. Põe no YouTube e põe as 3 horas de música dele e põe a ouvir a música de guitarra e virtuosa. Portanto, e é acústica, é quase tudo guitarra acústica. Portanto, é uma questão de ver onde é que está o público e captar esse público, não é? E, portanto, nesse sentido, eu não sei porque é que a gente começou com isto, mas... Não, mas é isso. Há sempre coisas novas que vão aparecer, não é? Em relação ao metal mais clássico, é difícil. Por isso é que se chama metal clássico, não é? A gente, esta banda é de metal clássico, porque está tudo inventado. Já há muita coisa já inventada, mas pronto, ok. Estamos a falar no Math Metal, ou Core Metal, ou Mathcore Metal, sei lá. Ok. É novo, é uma coisa nova, não é? Pode ser que agora tem menos pessoas a ver. Se calhar daqui a uns anos vai ter milhões de pessoas a ouvir. Pronto, é isto, né? Agora... Lembro-me do fenómeno da Suga. Agora, grandes bandas que entrem e a gente diz, toda a gente gosta. Isso gosto, eu acho que... sei lá. São mesmo bandas que não interessa o estilo. Muito poucas pessoas não vão dizer, não gosto. Sou capaz mais de dizer, não gosto do estilo da banda do que não gosto da música. Sim, também porque escolheram, eu acho que o gajo dos Ghost passou mal. Ele tocava numa banda death metal, não era? Depois tentou uma banda pop. Fazia uma banda pop. Não correu bem. O Tobias, o Fortes. Acho que ele passou por uma banda de death metal, ele era o vocalista, e depois passou por uma banda de pop, a coisa também não correu muito bem, ele decidiu fazer uma coisa a meio, mas já foi com uma ideia em concreto, exato, uma ideia em concreto de captar o maior número de público possível. E você conseguiu bem, desde a imagem à música que ele criou, está muito perfeito. Agora, podes gostar, podes não gostar, isso é verdade. Mas que chega a mais gente do que, por exemplo, os Periphery, de certeza. É isso, não é? Porque tu se chamas uma banda periferia, não podes crer que ela chega. Mas os Periphery que são filhos dos Meshuggah, não é? Os Meshuggah, por exemplo, vocês conhecem. Mike Mas quer dizer, os Periphery que são filhos dos Meshuggah, os Meshuggah que são os pais, é um fenómeno. Toda a gente gosta daquilo. Eu não gosto, mas toda a gente respeita tanto os Meshuggah e gosta tanto daquilo que... Filho bastardo. É um filho bastardo. Mas os Meshuggah são conhecidos mundialmente. E o Tool também, que é uma banda que não é muito fácil de ouvir para toda a gente. No entanto, quando lançou o segundo álbum, passado não sei quantos anos, 19 ou 13 anos, chegou a top 1 nos Estados Unidos. Talvez às vezes se conseguiste ter um bom marketing por trás... Pode ser, olha o Marilyn Manson, que era um gajo que em princípio ninguém ia ouvir aquilo do aspecto dele na altura, o gajo triunfou com a Coca-Cola e a música era... Ou seja, está tudo inventado. É difícil inventar um conceito novo, não é? Mas quando tu és realmente muito bom, e como a gente estava a falar nestes Tosi, Nabassis e nessas bandas, são pessoas que a gente olha e diz, esta pessoa vai abrir portas de alguma forma, vai criar aqui alguma coisa. Ou seja, é um pensamento do Udo que tem, na minha opinião, tem duas vertentes. Podes pensar de duas formas. Pode cair para um lado e pode cair para o outro. Acho que
Sim. E vocês concordam que eu vou meter aqui um bocadinho de polémica para a coisa. Vocês concordam que os géneros de metal mais trabalhados, mais melódicos, estão a morrer um bocadinho, e os que eram mais na gíria pacadaria estão a aparecer mais? É uma boa pergunta, porque eu acho que depende. Se tu começares a escavar, vais ver que nascem e há muitos projetos novos, muito trabalhados e muito melódicos, que Sim, estão a mas estamos nascer, a só que já falar- não são conhecidos. Já não têm a mesma projeção que teriam na altura. Exato. Por Mas exemplo, a houve ver, um boom. Eu estou a pensar no Power Metal. Houve ali um boom nos anos 2000. Apareceu o Sonatas Árticas, Jet Gaijs, Thunderstones, tudo e mais alguma coisa. sim. Hoje em dia tu já não vês nada assim a aparecer, sem se nas cavares bem, como tu estás a dizer. É isso. E mesmo assim é tal coisa, tens que ir buscar sempre este sou Halloween, este sou a Sonata, Sim. este Mas aí vai de encontro àquilo que o Udo estava a dizer. Vamos ao conceito. O conceito já está praticamente todo inventado. Tens que Mas- ser uma mas- banda mesmo muito boa para conseguires sobressair, para conseguires ir lá para cima. Por acaso- por exemplo, tens os metalcores que É novo, é um conceito novo. assim de repente não é tão trabalhado, a música não é tão é mais só É É rítmica, metal e punk, porrada. é hardcore. é hardcore, basicamente. O vocalista já não precisa de ser tão de saber cantar tanto bem, basicamente é scream. Ou seja, se calhar parece que esse ramo de metal está a abrir mais, e os outros mais trabalhados, mais coisas estão a ficar mais. Sim, eu também noto que ultimamente parece que há mais bandas mais pesadas, mais fortes, com afinações mais graves e com mais scream, mais fry, do que melódicos e tal. Talvez porque aparentemente parece que é a evolução do metal contemporâneo. Mas, por exemplo, eu ouço sempre que vou ensaiar, eu ensaio 2 vezes à semana. E sempre que volto às 11 da noite, e às 11 há um programa que é o Voo do Fênix, que eu recomendo vivamente, que é quase tudo bandas El nacionais. voo de la Fénix. El vuelo del Fénix, sim. Espetacular. Pá, tu devias vir para a Espanha. Desde ração de ódio, eu. Ração de ódio. É uma raçãozinha de ódio. Tomas uma de palha, uma de ódio. La razón de odio. Ração de ódio. Toma Sim, aqui. Toma, filho. Toma. Sacas 10 quilos. Sacas 10 quilos de ração de ódio. Opa, o que eu noto muito nesse programa é que há muito power metal. Ele, também pode ser o gosto pessoal dele, mas há muito power metal nacional aqui de Espanha, e quase todo. O que eu noto é que o power metal é o que tu estavas a dizer, é a mesma fórmula, exatamente a mesma coisa, só que as afinações são mais graves. Então tentam seguir um bocadinho o que é a tendência contemporânea da afinação mais grave, algum ritmo mais percussivo, mas continua a ser o mesmo power metal. E no outro dia eles começaram a música e dizem, porra, isto é tal e qual o power dos Halloween, só que era com afinação mais grave, ou seja, está tudo feito, nesse sentido está feito. Tu entras num estilo e dizes, vou tocar power metal, o que é que vais fazer? Vais tocar power metal. E é cantado em espanhol? Sim, muitas cantadas, sim, quase tudo cantado em espanhol, e fica muito bem. É muito fixe, pá. É muito Eu fixe. lembro, Há aqui por acaso- bandas do cacete. Por acaso é uma cena que eu lembro-me, eu não sei se o Zé se lembra, na nossa altura do Viseu apareceu uma banda de power metal portuguesa, que eu não me consigo lembrar da porcaria do nome, e naqueles tempos aqueles programas em moves e não sei o quê, que os gajos era tu sentirás a força do dragão, o refrão era tu sentirás a força do dragão e morrerás pela sua mão, mas o gajo que estava aqui lá power metal. E essa banda, eu não sei o que aconteceu a essa banda, eu não me lembro o nome, só veio aí alguém que eu não sei, vou Se tentar. calhar foi passado por cima pelo dragão. Se calhar. Yes, Mas mas O o dragão, metal o dragão portuguesas, o dragão do trabalho e das obrigações. deve estar aqui a fazer coisa, mas não estou a ver nenhuma banda de power metal portuguesa. É um estilo que em Portugal Tarântula é considerado Não, power não, metal? não. Não, é metal, não é? Claro, é mais. É, Tarântula é metal. Tarântula é mais Bom, clássico, não é? É clássico, é acho que metal é mais clássico. clássico. Sim, Mas a história podia muito bem cair num power Mas metal. se calhar Tarântula é o mais parecido, talvez. Pois, não sei. Eu talvez. estou com medo de estar mas eles também eles não são muito. Kingdom of Lusitânia, não é? Havia Mas eles não são Kingdom of tanto, mas eles não são tanto bombo duplo, não é? Como seria um bom Power Wolf.
Pois é. ou os Halloween, são mais de groove e tal. Eles têm mais. É se calhar um metal mais Se clássico. calhar seria. Pronto, é. É verdade, olha, aí está um bom programa para nós Vamos criar aqui a onde é banda. que estão as bandas de power metal portuguesas? Mas de certeza que há. De certeza. Sim. Sei daqui, Portugal, claro. Portugal, por acaso, é uma coisa que Portugal tem muito death e black. Tem muito black metal. E agora está a aparecer alguns sinfónicos. E como Olha, temos tens- ligado, tens- os Secret Chords. Não tens uma camisa. A tua camisa não é dos Druska, não é meio sinfónica? Brusca também. Druska. Está no Azores Metal. Sim, Azores e Metal. Volume 3. Setembro. 11 de setembro. Uma grande Para o 11 data. de setembro, as memórias que vocês vão ter do 11 de setembro vão ser completamente melhores agora. Exatamente. São muito melhores agora do que seria no passado. É isso, mas Só que apareceu para aí em 2004. Já assim. Mas o que é que esses gajos têm? no setembro. Mas por acaso, mas é interessante porque eu noto isso, que é muito difícil distinguir. Antes acho que também havia menos bandas. Eu acho que o problema é que agora há muita informação porque tu podes gravar em casa, como é o meu caso, ou toda a gente toca guitarra, toda a gente sabe tocar porque podes ver na net e aprendes a tocar. Na altura não era bem assim. E portanto, eu acho que há muita banda, há muito criativo na net, há muita coisa. E depois, como é que tu vingas se não tiveres uma história sólida ou uma imagem de marca muito forte ou uma presença nas redes que seja muito coerente? Eu acho que é um bocadinho isso que diz o Rammstein, o nosso amigo Dark Schneider. Dark Schneider. Acho que a cena que ele diz ele tem razão. Já temos o clickbait. Já temos assim no... Não, apontar para ali. Sporting. Eu acho que é isso, não tens uma imagem forte, não, é difícil que não te dissolvas no meio deste mar de informação. Acho que ele tem razão nesse sentido. Por isso é que eu comecei a dizer Ghost, porque Ghost é uma coisa clara. Para já, o nome te diz Ghost, que é isto, e depois vais ver e tem o Papa Emeritus, né? Agora já é outra coisa. Mas tem esta coisa que era muito simbólica e era bastante icónica, e com isso tu ficas com uma imagem. Não é à toa que ele pôs logo o Papa, não é? E a falar sempre de coisas de Satã mesmo quando não tem... Aliás, há imensos memes sobre os Ghosts em que eles têm uma imagem assim death metal e depois a música é assim pop. É um popzinho agradável. É um pop agradável. Toda a gente gosta daquilo porque aquilo é fácil de ouvir, não é? É como se a Lady Gaga pusesse um bocadinho de guitarra elétrica. Mas sabe, vi uma série na Netflix, a nossa patrocinadora oficial, que era do Schwarzenegger. Então, era a vida dele. Pronto. Ele viviu a sua vida em 3 capítulos, que era atleta, quando foi atleta, quando foi ator e quando foi político. E o gajo, na parte do ator, o gajo dizia assim, ele disse lá uma frase interessante que eu agora estava-me a recordar, que era, naquele tempo, que ele fazia mais filmes, não só os de ação, mas ele depois começou a fazer alguns filmes até de comédia, com o Danny DeVito, aquele que são gêmeos, aquele depois ele tem um bebê, pronto. E ele dizia que a comédia, na altura, era uma comédia que era mais simples. Sim. Ou seja, tu dizias as coisas, o ator dizia as coisas e as pessoas achavam engraçado ou não. Atualmente, a comédia é tão multi-layered, tu tens que fazer um tipo de comédia quase para as pessoas muito inteligentes, porque senão o filme é considerado uma bosta. Se for uma comédia... Então o gajo disse a evolução da sociedade nesse aspecto em relação aos filmes mudou muito. E isto, se nós fizermos em comparação com o metal, paralelo é tal. às vezes há muito isso. E olhas às para vezes... metal clássico, olhas para o Madcore, ou para o metal, pronto, não é? Que é tão complexo, tão não sei o quê, que a gente está tão habituado já àquilo, falo para mim, não é? Uma pessoa está tão habituado já àquilo que já acha mesmo difícil perceber aquelas coisas. Sentes falta, não é? Da mesma maneira que sentes falta daquela comédia a Jim Carrey ali no Domingo à Tarde. Quando não te queres esforçar muito para te rir, também queres uma banda nova que não sei tanto pela cabeça que não sei que mesmo. Isso não vale, porque depois tens aí ao lado o Injustice for All, que é uma grande confusão. Pronto, mas não tem baixo. Ficou menos confuso. É menos layered.
Não, mas é verdade, assim, a música está a tomar umas direções muito estranhas. Ou é muito simples, no caso do reggaeton, que são 3 notas, e eu sempre Está como o mundo, quer dizer, o mundo está de extremos. O mundo está ao preto ou branco e a música está um bocadinho assim. Sim, porque, aliás, o que é que tu podes fazer como guitarrista para destacar? É tocar melhor, não é? Pois. Pronto. Então tens de tocar, tens de fazer o riff mais fixe, tens de fazer o riff mais chamativo, e depois agora tu tens os reels, né? Vais ao Instagram e tens, se és guitarrista, queres pôr qualquer coisa, tens de pôr um riff que chama a atenção a muita gente em 5 segundos, ou 10 no máximo. Tens que fazer um riff em que a tua mão voa pelo braço da guitarra. Se fores homem, tens de fazer isso. Pronto. Se fores mulher, basta estar com uma camiseta cotada. E também tocar bem. Mesmo assim também tens de tocar bem. E também tocar bem. Isso é Já as duas coisas. Já não pode ser só isso. Eu já não trago isso. Não, mas estás a perceber. Quer dizer, é uma sociedade muito diferente. É aquela que a gente vive. Portanto, uma introdução de 2 minutos, como o Good Morning Black Friday dos Megadeth, já não existe, não é? Em que os gajos tocam guitarra e depois entra a guitarra só, depois um ritmo e depois outro ritmo e não sei o que, até finalmente chegar a música, as pessoas já desligaram, já estão no outro álbum, já foram. Não, é isso. Já falámos aqui imensas vezes. Tipo, a captação da atenção, não é? A nossa capacidade de ficar concentrados a ouvir uma coisa está cada vez mais diminuta. E as pessoas mais jovens, não é? As pessoas que nasceram mais neste tempo e com estas novas tecnologias que nunca conheceram outras, é mesmo isso. O mundo é assim. O mundo é assim. Ou uma parte, às vezes, não gostam outra. Eu às vezes penso, tipo, a gente que tem filhos pequenos pensa, eu às vezes penso se o meu vai gostar de fazer aquela cena com um gajo que é, ou seja, eu já vão nascer numa época que eles têm tudo à mão, eles querem uma música, vão ao Spotify, não sei o quê. Claro. Mas será que eles, se um dia forem às nossas prateleiras, pegarem num CD e o puserem a ouvir e olhar para o booklet ao mesmo tempo, será que eles vão gostar? Será que eles vão adorar? Porque a gente, eu ficava horas naquilo. Eu também. O gajo tocava as letras assim, ficava nisso e era espetacular. E era aquele tempo. Era aquele tempo nosso. Tu aprendias, tu interiorizavas a música. Mas não sei, não sei se estas novas gerações. Sim, acho que a relação. Está engraçado hoje. Hoje estive aqui em casa. O Rafael tem 5 anos. Então tivemos aqui mais miúdos aqui em casa a brincar com eles. E eu estava a tocar a Patrulha Pata para eles. Toquei a Patrulha Pata, não sei o quê, na viola. E depois, a certa altura, eles não me estavam a ligar nenhuma. E eu, então vocês não estão aqui a cantar comigo a Patrulha Pata? Não. Estamos aqui a brincar, mas podes estar aí a tocar. Ou seja, a atenção deles já estava dividida em 2 coisas. Tipo, ficas aí a tocar e eu estou aqui a brincar. Estavas a vir só para café-concerto. Estavas a vir para encher esta parte. Não, mas quer dizer, isso pode acontecer de várias maneiras. Tu vês o público pop chora quando vem o seu ídolo, não é, no concerto. Portanto, eles têm uma ligação muito forte com os ídolos, ou seja, com o autor. Ou seja, que eu suponho que eles ouçam as músicas, saibam as letras, depois cantam, choram e não sei o quê. Acho que no mundo do metal, pois, não sei se vai acontecer isso. Por falar nisso, o último concerto de Metallica, na Califórnia, os gajos bateram um recorde lá de banda com o maior número de pessoas no estádio, que antes pertencia a Taylor Swift e agora pertence a 80 mil pessoas. Uau, não é? Impressionante. Eu sou impressionante. 80 mil pessoas é tipo a população da Ilha Terceira, mais a da Graciosa, São Jorge e Faial. E mesmo assim, tem que juntar mais algumas. É um fenómeno, é um monstro na para de crescer, não é? É engraçado. Eu acho que já te saiu das mãos. Pois, mas eu já tenho é a tal história que eu estava a dizer, eu já tenho um marketing por trás de si. Aquilo é uma máquina industrial. Quem diz Metallica diz, estavas a falar do pop. A história dos Coldplay quando vieram a Portugal. Falou-se de Coldplay, começou-se a dar na cabeça das pessoas que Coldplay vem a Portugal e os bilhetes estão-se a ver. Tu basta dizeres... É histeria. A histeria coletiva. Tu basta dizeres, começares a dizer que os bilhetes estão-se a vender em segundos, que tu tens muita gente que diz, também quero. Quando dás por ti,
a maior parte que está ali foi ver os Coldplay e sabia as músicas. Há duas coisas aí, que é Fear of Missing Out, pessoas que até podem gostar um bocadinho da banda, mas querem aparecer, querem estar naquele concerto para dizer, eu estive aqui, até podem, se calhar, aquela fotografia no Instagram. como eu acho muitas vezes que não devem ter ouvido um único álbum dos Coldplay até ao fim, como eu, pronto, mas querem estar nesse concerto. E outras pessoas que realmente querem estar lá. Pronto, é o que é. A coisa dos Coldplay foi que eles não tocavam há muito tempo. Isso também ajudou a que... Mas o que eu quero dizer com isto é que tu já tiveste bandas, se calhar, não quero dizer de melhor qualidade, mas se calhar de igual qualidade havia Portugal. E não lhes foi dado metade do ênfase. E, por exemplo, os Metallica vieram a nós ao live o ano passado. Os Metallica é uma máquina que vende por si, mas não teve metade da publicidade dos Coldplay. Não tiveste de fecharem o trânsito e aquelas tretas todas que para mim são exageradas para um concerto. Também não sei a quantas pessoas é que trouxeram os Coldplay, por acaso, mas devem ter trazido bastante. Já falar do nosso país, que é um bocado pimbalhão em relação a essas coisas. Mas os Coldplay vendem muito, não é? Essa é uma banda que tem muito. Sim. Os Coldplay são mais por isso, mas é tal coisa. Apareceu o Zé ainda há bocado estava a falar daquele gajo que tem a música do Ovary não sei o quê. Apareceu não sei qual é esse gajo, pá? É um cantor pingo. Não interessa. Basicamente apareceu um dia nas redes sociais que ele era a música portuguesa mais ouvida no Spotify. Pois olha, agora toda a gente gosta daquilo. Gostes de Pimba, não gostes de Pimba, mas porquê? Porque apareceu nas redes sociais. Sim, há ali um efeito de grupo. Exatamente. Uma coisa engraçada é que o efeito que os metaleiros têm ao contrário. Quando começa a ficar famoso. Mas uma coisa engraçada é que na creche dos miúdos há creches que metem estas músicas. Sim, claro. As educadoras gostam deste tipo de música. Exatamente. E isto fica na cabeça dos miúdos. Eu às vezes acho que... Mas não podem meter tipo uns Beatles ou umas coisas quaisquer. Uma coisa decente, um bocadinho de Haydn. Podem pôr Haydn e Mozart. Olha, uma coisa, uma história engraçada, agora não tem nada a ver, mas por efeito grupo ao contrário que nós temos no metal. No outro dia, numa manifestação anti-nazi, havia uns gajos que foram para a porrada e tinham camisolas do Razão de Ódio. Quando nós vimos, adorámos, meu. E eu, que cena linda. Se isto não é sucesso, o que é sucesso? Os gajos para a pancadaria com a camisola da tua banda. Isso é que é fixe, meu. Ganda malha. Ainda bem que não estavam no lado dos nazis. Não. Acho que a Razão de Ódio é bastante, desde o princípio, bastante anti-nazi. Aliás, declaradamente temos até camisola e bandeiras e tudo. Que eu não fiz, mas lá está. É historicamente. Acho que já houve pancadaria em algum concerto por causa disso também. Com os próprios membros da banda. Acho que acabou tudo por aí. Tiveram que acabar o concerto. Houve pancadaria, sim, acho que já houve assim cenas. Até porque os neonazis nunca poderiam ser metaleiros, não é? Porque não tem cabelo grande, eles rapam o cabelo. Claramente não tem gosto nenhum. Exatamente, eles não têm nada que preste. Não tem gosto nenhum, pá. Mas não podiam ouvir Razão de Ódio. Mas isso lembrou-me, a gente ouve aqui há pouco tempo a história do Phil Anselmo e que ele disse, que não disse há não sei quantos anos. Mas lembrou-me aquilo que a gente estava a falar dos ídolos. De que os ídolos pop também, há muitas pessoas que seguem os ídolos pop, como os Coldplay, não sei. Aquela minha experiência que eu tive com o Zakk Wylde, e no outro dia estava a falar nisto no trabalho, é uma experiência fora deste mundo, é mesmo out of this world. Ídolo pop. Tu tocares, tu saberes que aquela música é a música da tua vida, não é? Que sempre teve presente na tua vida, ou podia ser ela, podia ser os Metallica, não sei. E tocares fisicamente em alguém, naquela. É mesmo, para mim, foi mesmo tipo uma experiência fora deste mundo. Tipo, esta pessoa é real. Que engraçado. Não é engraçado. Estava aqui, há aquela coisa que diz que tu não deves nunca conhecer o teu ídolo. Eu não conhecia, só fiz assim.
Também dizem isso, que Epá, eu, aliás, eu se conhecesse realmente, tipo, James Hetfield ou assim, eu acho que eu, tipo, eu curtia. não Mas sei, acho eu acho que não ia dizer nada. mas é isso. O Mike tinha um desbloqueador de conversa do caraças. O Então. Mike dizia: olha, faça-nos no mesmo dia que tu, pronto. Olha, por acaso, olha. Verdade, isto foi o início do ano. Sabes que nós fazemos anos no mesmo dia ele e quê? Pronto. Pronto. Agora, Não se sei, fosse, era agora, isso se que queres saber. Isto eram as minhas armas, não tinha mais nada. pronto, agora se fosse eu ou o Zé, a gente dizia: epá, hoje o dia começou meio nublado, mas agora está a abrir. Exato. Gostei muito do Black Album. Gostei. Vocês depois do que lavar são uma merda. Vocês depois do que lavar são uma merda. Logo faz dar tudo. Logo faz dar. É aquelas coisas que eu não sabia o que havia a dizer. Eu acho que deixei ela lá. Pá, não sei. Realmente, depois de estar ali, vocês são muito importantes para mim e tal. Não, é que eu queria ser essa Eles pessoa. ouvem- eu acho que eles ouvem isso a vida toda. Acho que já. Exatamente, eu não queria ser essa pessoa chata. Sou o vosso maior fã. Exato. Yeah, O que é que vais dizer? O que é que vais dizer naquela altura? Vais dizer tipo, Não há nada para dizer. Como é que podes dizer que este homem não tenha ouvido já? De um fã. é isso. Exato. É isso mesmo. Pá, podes fazer assim alguma coisa, tipo, sabes que o campo energético do Eletrão, não sei o quê, mudou o spin. Mas depois apanhas tipo o Bruce Dickinson, que tem aqueles doutoramentos todos, e eu disse: por acaso sabia. E a conversa evolui e pronto, e assim é. Então, olha, é fixe que me fales do Quantum Entanglement, porque eu estava a estudar isso outro dia. Exatamente. Isto é quando vais conhecer o teu. Normalmente o gajo não vai falar do Number of the Beast, pá. Isto é só conselhos para a malta. Quando fores conhecer o teu ídolo, estuda um tema fora da caixa e lança-o lá. Lança-o aí. E pronto. Pode chegar lá a dizer: pá, olha, sabes que eu estou a tentar investir em humus. Acho que é um negócio de futuro. Ok, eu também. Eu gostava. Explica lá isso. Então, Ou cebola em pickle. Pode ser que ele se lance aí a fundar uma organização. Pimenta padrão, que eu tenho aqui. Pimentas de padrão. Uns picam, outros não. Por acaso os meus ficam todos. É impressionante. Os que se vendem aí picam todos, é lixado. E também se fritares na frigideira não podes furar, aquilo tem que ficar tudo inteirinho, que senão... As cimentinhas, cara. Eu tenho uns que aquilo. Outros picam. Todos picam. Todos picam. Mas vocês digam uma coisa: há podcast melhor do que este, que a gente começa a falar de metal e acaba em pimentos padrão? Não há. Falar nisso, já estamos a cumprir a nossa hora, não é? Exatamente, já estamos a chegar. Aqui. A UEFA está ultimamente a dizer que não quer tempos de desconto muito grandes. Exato, eu só antes de você, queria-vos dar os parabéns. 100 episódios é uma cena espetacular. Não é fácil. Diz-se depressa, mas realmente é qualquer coisa. Mas tu também já fazes parte desses parabéns. Eu não sei se... Está bem, mas eu faço para aí 4 ou 5. Não é bem... As imagens vão ser atualizadas, as redes sociais, tudo vai ser atualizado a seu tempo. Com calma, tranquilamente. E pronto, é nada, só que da minha parte é isso. Pronto, da minha parte, pessoal que ouve a gente, vocês já devem ter percebido que isto às vezes não é fácil a gente sair todas as semanas, mas o AMP está sempre aqui e o AMP não morre. Portanto, vocês estejam... Outra frase icónica: o AMP não morre. Como é que era aquela? O AMP andante? Como é que era? Já esqueceu isto. Andando como um AMP. Ainda bem que isto está a ser gravado. Veja o minuto 7 ou 8 deste episódio para ver. Estás a improvisar um bocadinho, a improvisar agora sobre os joelhos. É isso. Isso é outra coisa que vamos continuar nos próximos 100 episódios. É esses trocadilhos sobre o AMP. Se bem que eu senti falta da Satã hoje. Falta da Satã. Foi a Carochamp foi à vida. E a Satam não pôde voar para Valência porque neste preciso momento está uma tempestade para aqueles lados. Pois é. Vamos ver se este episódio mas mandámos um autocarro. Vai ir buscar Pessoal, eu da minha parte até ao próximo episódio em que voltamos ao nosso formato normal. Exato.
O nosso formato normal é este, que é Com tema. falar e não dizer nada. Não, é com tema, com tema. É com tema, com Portanto, tema. é isso, pessoal. Olha, então, até um dia. A gente já não pode dizer até para a semana, é até um dia. Pode ser para a semana, como pode ser daqui a 2 semanas. Mas pronto. Vão seguindo a gente nas redes sociais, vão falando. Se aparecer, se alguém daquela tal banda do Sentirás a força do dragão e morrerás pela sua mão. Se alguém Se tiver alguém dessa banda ouviu o AMP, acuse no YouTube, nas redes sociais ou assim, para que eu gostava de entrevistar mesmo já se essa banda não existia. Que era Vamos uma entrevista de velhas glórias. Vamos escavar esse tema. Exatamente. Talvez tenha sido o único projeto de power metal português. Arqueologia AMP. Arqueologia AMP. O mundo AMP Jurássico. A ilha dos dinossauros metaleiros. Exato, é isso mesmo. Achava que o AMP não acaba como acabam todos os Jurassic Parks e mundos Jurássicos. Epa. Mas foi isso. E pronto, acabamos assim. Nesta nota alegre e esperançadora. É isso, pessoal. Até ao próximo episódio e haja saúde. Ponha o volume no máximo. Fiquem ligados, fiquem metaleiros. Aí está.